pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí na sala, aguardando mais uma aula de língua portuguesa? Já prepararam o material? O caderno está prontinho, professor? Tudo bem? A turma está assim, quietinha, aguardando? Então, nós temos hoje mais uma aula, é a nossa aula 47.1. Professora Alessandra e a nossa companheira, professora Márcia. Então, amadinhos, olha só, vozes verbais. Já estudamos os verbos lá na parte da morfologia. Falei, ai, professora, que negócio é esse? Uma hora Vozes. está na gramática, Depois outra está na vai para literatura, outra na produção. É assim, a língua portuguesa, amadinho. É desse jeito. Eu não tenho... Mas, professora, eu gosto de estudar só interpretação. Como é que fica? Vejam que há um universo e dentro desse universo você tem a possibilidade de estudar tanto a gramática quanto a literatura, que mais? Tanto a redação também. Então, gente, todos os elementos eles vão casar e favorecer o seu vocabulário, favorecer a sua escrita. Nós não podemos fechar só num. Não, eu quero só isso aqui. Não, você tem várias possibilidades e todas nos ajudam. Todas dormem e acordam conosco, percebem? Por exemplo, falar em vozes verbais. O que você imagina aí quando se fala em vozes verbais? Vamos lá, busca aí na sua memória. O que nós temos? Tico-teco está funcionando. Enquanto vocês vão lembrando, nós vamos iniciar a aula então e ver se o que você lembrou vai de acordo com o que será apresentado para vocês. Exatamente. Começando com o nosso texto. Vamos lá, acompanhando a leitura. Vamos ver. Mas, Luiz, amém à noite aos magos crapulosos, ou melhor, amem à noite os magos, e os que sonham com virgens impossíveis, e os que inclinam mudos impassíveis à borda dos abismos silenciosos. Tu, lua, com teus raios vaporosos cobre-os, tapa-os e torna-os inacessíveis, tanto aos vícios cruéis, inextinguíveis, como aos longos cuidados dolorosos. Eu amarei a santa madrugada e o meu dia em vida refervendo, e a tarde rumorosa, repousada. Aqui nós temos antério de quintal, né? Aí tem o vocabulário, crapuloso, libertino e devasso, inextinguível, que não pode desaparecer e que não pode esgotar-se e acabar. O que vocês acharam da leitura? A linguagem, uma linguagem acessível ou não? Conseguiram extrair a mensagem? Vamos ver o que traz o nosso Em Tom de Conversa. Em companhia de seus colegas, é o momento de vocês. Leia e releia o soneto Mais Luz, de Antero de Quental. Posso fazer a leitura mais uma vez? E aí eu parto para a minha pergunta. Que passagens do poema podem ser relacionadas em oposição às trevas românticas? Olha o questionamento. E aí? Pensou? Eu consigo enxergar, eu consigo visualizar trevas românticas? Quais passagens? A gente pode voltar também na leitura. Vocês têm aí um tempinho para vocês analisarem. Ele começa como Mais Luz. Momento de vocês. Dois, né? E fica para vocês. A gente não deixou vocês assim, né? Tanto o título quanto os dois tercetos do poema fazem a apologia à luz do sol, do dia, que simboliza o racionalismo defendido pelos realistas, em oposição ao emocionalismo romântico simbolizado pela noite. Aí, como a gente já falou, né? Os primórdios, né? Da língua portuguesa, da literatura, né? A herança lusitana. E a gente falou um pouquinho de cada estilo literário. E o romantismo tem aquela segunda geração que é o mal do século, é o pessimismo, que a pessoa quer ficar para baixo, a gente vê assim nas trevas. Tudo dando errado, quanto mais errado, melhor. Era um prazer. Aqui não, aqui no realismo já está falando assim, a luz. O que é a luz? Se você está na luz, mais luz por quê? Né? Para clarear, para brilhar, né? Para enaltecer. Então você vai fazendo essa comparação. Tá? O que você significa a luz para ti? A luz do sol é positivo ou negativo?
né? A luz que nos dá a energia. Então, pronto, aí pode discutir mais, tá certo? Vamos conhecer um pouquinho sobre o autor Antero de Quental, esse moço aí. Já ouviram falar em Antero de Quental? Quem conhece aí na sala? Olha só, Antero de Quental, marque aí no seu caderno, foi um poeta e filósofo português. Foi um verdadeiro líder intelectual, pessoal, do realismo. Realismo, vocês lembram? A escola literária que trazia o que pra gente? Só que em Portugal. Dedicou-se à reflexão dos grandes problemas filosóficos e sociais de seu tempo, contribuindo para a implantação das ideias renovadoras da geração de 70, tá bom? O poeta que cometeu suicídio em 11 de setembro de 1891 fez parte da geração de 70, que introduziu o realismo em Portugal. Apesar disso, as obras do autor também apresentam traços românticos, como a melancolia e o misticismo, que são características da escola literária. No entanto, chama a atenção o racionalismo verificado no rigor formal de seus sonetos. Certinho, Um então, pouquinho. aqui é a nossa árvore do conhecimento com a temática, né? Vozes verbais. Relembrando aqui, né? Voz ativa. O que isso quer dizer? O que é um ser ativo? O que é você ser ativo? É você atuar, você agir, você praticar uma ação. Né? Assim, é você estar muito ativa. Então, é que você não para. Então, quando fala da vozes verbais, então a gente vai analisar o verbo, tá? Se ele é de ação, ó, a voz do verbo, essa ação, quem vai se fazer essa ação? É o agente, tá bom? E esse agente que é o sujeito da ação. Por exemplo, ele pode praticar a ação, ele pode sofrer a ação, ele pode praticar e ao mesmo tempo sofrer a ação. Vamos aqui. A forma verbal indica que o sujeito da oração é o agente, é autor da ação. Toda vez que for agente, é o autor da ação, eu tenho uma voz ativa. Vejam bem aqui nos exemplos. Nós temos, Dias Gomes escreveu a peça O Pagador de Promessas. Onde é que você vai marcar? Dias Gomes, olha lá, escreveu. Então, quem praticou a ação? O próprio, não é assim? Zé do Burro levou a cruz até a igreja. Marca aí também. Onde é que eu identifico que ele praticou a ação? Zé do Burro levou. O aluno faz a lição. Nós temos aqui, faz. Eu guardei o dinheiro. Da mesma forma. E ela alugará a casa. Então, aí, ó. Tanto Dias Gomes é burro, aluno, e eu e ela são sujeito a gente, tá certo? Então, nós temos aqui também para vocês, né? Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Ó, aqui para contribuir, algumas imagens, né? Para fixar, Mário pintou a varanda. Então, quem fez essa ação de pintar a varanda? Mário, então ele praticou esta ação. Então, o sujeito é o quê? Pratica a ação. Então ele é um sujeito agente. E aí nós temos os pais educam os filhos. Tome nota aí. Você vai encontrar quem executou a ação. Né? Então, sempre na voz ativa, seguem esses exemplos aqui para os senhores. Mas vamos seguindo que nós temos mais. Aí, falando agora na voz passiva. Se você já relembrou a voz ativa, o que eu posso encontrar na voz passiva? Aqui na voz passiva ele traz o seguinte, pessoal. O sujeito da oração, ele é paciente. Mas como assim? Essa voz desvia a atenção do sujeito, concentrando-a no resultado da ação. E é claro que tudo fica melhor e mais claro através do exemplo. A peça O Pagador de Promessas foi escrita por Dias Gomes. Então, você vê aqui, analisando esta oração, você vai procurar o que foi escrita por Dias Gomes.
A peça, o pagador de promessa. Então, aí, você já está percebendo que ela não está praticando a ação. Sim, ela recebeu a ação. Se ela recebeu a ação, ela é paciente. Vamos fazer uma analogia com vocês, falando assim, quando você não está saudável, você procura um médico, vai tomar uma medicação, tá certo? Aí, você é paciente, você vai receber toda a medicação, a mesma coisa aqui. Não é você que vai fazer a ação, sim o outro, tá certo? A lição é feita pelo aluno. O que é feita pelo aluno? A lição, tá certo? E a lição aqui, ó, é o sujeito. Ela tá fazendo uma ação? Não. Quem é que faz a ação aqui? Ó, pelo aluno, tá certo? Então, aqui é o sujeito paciente e aqui é o agente da passiva. O dinheiro foi guardado por mim. Aqui você vai fazer o mesmo questionamento. Então, o dinheiro foi guardado. Você lembra da voz ativa, da voz passiva, que acontece o quê? O sujeito da oração, ele é paciente. Então, você precisa ter essa diferença entre ativa e passiva. A casa será alugada por ela, da mesma forma. Então, pessoal, escolham um ou dois exemplos para colocar aí no seu caderno. A peça O Pagador de Promessas foi escrita, marque aqui, por Dias Gomes. A lição é feita pelo aluno. O próximo, o dinheiro foi guardado por mim e a casa será alugada por ela. Muito bem. Temos mais. Agora a voz passiva analítica, né? Então, aqui na voz passiva analítica é quando ela é formada pela locução verbal, um verbo auxiliar mais um verbo na forma nominal, tá certo? Então, aqui nós temos voz passiva analítica, é formada pelo verbo ser mais o particípio do verbo principal, tá certo? Então, aqui nós temos a cruz foi levada por Zé do Burro até a igreja. Então, se foi levada aí, eu tenho o verbo ser mais o particípio do verbo levar. O dinheiro foi guardado, a mesma coisa. Do mesmo o jeito. ser mais o guardado, que é a forma nominal, tá no particípio. E quando você tem a voz passiva, sintética ou pronominal, o que dá para a gente lembrar aqui? Vejam bem, é formada por um verbo acompanhado do pronome oblíquo ser, que recebe o nome de pronome apassivador, tá? Transformando no exemplo, como que nós podemos colocar? Escreveu-se a peça O Pagador de Promessas. Então, percebam que aqui, da forma que está colocado, vai de encontro com o conceito. É formado por um verbo acompanhado do pronome oblíquo ser. Escreveu-se a peça O Pagador de Promessas. Levou-se a cruz até a igreja, levou-se e guardou-se o dinheiro. A mesma coisa, né? Vamos pegar essa última aqui para vocês para a gente analisar essa questão. Coloca aí. Quando tem a passiva sintética pronominal, vem com o pronome. Tá aqui, tá certo? O ser. Lembra quando a gente estudou o tipo de sujeito? Quando se acompanhar verbo transitivo direto, né? Esse aqui teria o sujeito. Então, aqui, ó. Aqui tá a prova. O dinheiro. Olha aqui, o dinheiro. Não tem que ter o verbo ser? Então, foi. Como é que fica? Olha aqui, guardar. Do. O que Olha a aconteceu? mudança. Transformou a passiva pronominal em passiva analítica. Tá certo? Por isso que lá aquela confusão do tipo de sujeito que você está confundindo, se é indeterminado, aqui tá a prova, porque aqui tem um sujeito. Certinho? Lembraram aí? Estão acompanhando, dessa pessoal? forma aqui, ó, fica fácil. Por isso que esse pronome aqui é pronome apassivador. O ser. Tá certo? Vamos lá. dando sequência. Temos ainda aqui para vocês agora a voz passiva. O sujeito sofre a ação. Então eu vou lembrar. Se eu já recordei a voz ativa,
Que mais? Que eu já sei o que acontece. Na voz passiva é o sujeito que sofre a ação. E como ele pode aparecer? Eu tenho aqui verbal analítica com verbo auxiliar. Quais verbos? Aí você vai lembrar ser, estar, ficar, mais o particípio. Colocando no exemplo, como que ele aparece pra gente? A varanda foi pintada por Mário. Certo. Identificou aí, voz passiva? A varanda ela foi pintada por Mário. Depois, os filhos são educados pelos pais. Então, aqui tem a passiva, né, analítica. Pode ser chamada de passiva verbal ou passiva analítica. Então, para ficar fixada mesmo aí no seu HD, lembra que aqui tem o verbo ser mais o particípio, né, que você já conhece, tá certo? Que faz parte da forma nominal, particípio terminado em ado ou ido. Beleza? Agora a passiva pronominal sintética, ou sintética com partícula apassivadora ou com pronome apassivador. Olha o C aí de novo. Pintou-se a varanda. A varanda foi pintada, passando para analítica. Fica fácil, né? Porque para passar para analítica é necessário uma locução verbal, o verbo auxiliar mais o verbo principal. E você vai prestar atenção que o verbo auxiliar vai ficar no mesmo tempo verbal, tá certo aqui? Ó, foi pintada, porque ficou foi? Porque o pintou tá no pretérito perfeito, certinho? Educam-se os filhos, né, são educados, beleza? Então aqui o verbo está no presente, então o auxiliar também fica no mesmo tempo verbal e vão tomando nota. Vamos embora. Tem mais aqui para vocês. Agora a construção da voz passiva analítica. Aí vem o exemplo, que vocês podem reproduzi-la no caderno. Vejam como ele aparece para gente. Zé carregou uma cruz. E agora? Por onde você vai começar? O que eu vou identificar primeiro? Meu sujeito? Aí eu entro aqui com aquela informação que já aparece ali. O que é um objeto? O que é agente da passiva? Então vejam, Zé carregou uma cruz. Você separa, você identifica o verbo. Quem carregou? O que aconteceu aqui nessa voz passiva? Podem analisar também. Porque abaixo nós temos assim, uma cruz foi carregada por Zé. Exato. Quais alterações aconteceram? Muda o sentido? Quem sofreu? Quem executou a ação? Então, você, aluno, né? Você já sabe identificar o sujeito. Você já sabe identificar o predicado. Dentro do predicado, você vai analisar que eu tenho o núcleo do predicado e você vai observar também a questão do verbo, se ele está com sentido completo ou incompleto, certinho? Como tem aqui o verbo carregou, que é o verbo carregar, você automaticamente já sabe, carregou, Zé carregou, tá completo? Claro que não. Veio uma carregou pergunta, o quê, né? Carregou quem? Carregou o quê? Aí, ó, verbo, então já sabe que ele é verbo transitivo, tá? E ele é um transitivo direto, porque ele pede um auxílio sem preposição. E esse uma cruz é o complemento verbal, que está completando o sentido desse verbo transitivo, tá certo? Se ele vem sem preposição, ele vai ser objeto direto. Só fazendo análise sintática aqui para vocês, para recordar. Agora vamos transformar, né? Transformando para a voz passiva analítica. Então já sabe, uma cruz foi carregada. Por que foi carregada? Porque aqui eu tenho o verbo ser mais particípio. Não é isso? Aduído, lembra? Põe aí no cantinho do seu caderno. Aqui, peraí, O que é o particípio? Coloquei coisa errada. Vamos colocar esse negócio aqui direito. Então aqui, foi carregado. Por que ficou foi aqui, ó? Olha aqui, o verbo está no passado. Olha aqui, amadinhos. Ó, carregou no passado. Então, foi carregado. Olha aqui a forma nominal. Agora, quem fez a ação lá na ativa? Não foi o Zé? Então, ó, vai vir acompanhado da preposição. Por Zé. A ação foi feita por quem? Por Zé. Então, o Zé que é o agente. Ele que pratica a voz, né? Ele que pratica a ação na voz passiva. Então, por isso que tá aqui, ó.
agente da passiva. E agente da passiva vem sempre acompanhada de uma preposição, tá bom? E aqui vai ser um sujeito paciente, que ele só recebe a ação, ele não pratica a ação. Fechamos aí? Conseguiram acompanhar o passo a passo? Ótimo. Então vamos embora, tem mais. Agora a formação da voz passiva analítica. Quais elementos eu preciso aqui? Pelo verbo auxiliar ser, seguido do particípio do verbo principal. Como assim? Olha lá o exemplo. A criança era conduzida pelo pai. Olha só aqui, ó. Verbo ser. Olha lá o ida. Mais o particípio. Conduzida, né? A ave foi abatida pelo caçador. Mesma coisa. Certinho? Conduzida, Verbo auxiliar, abatida. mais o verbo principal. Vamos lá. Agora, com o pronome apassivador ser, associado a um verbo ativo da terceira pessoa. Nesse caso, tem uma voz passiva pronominal. Analítica não tem o ser, tá certo? Já na pronominal, sim. Então, nós temos aqui, entregaram-se os troféus aos vencedores da corrida. Então, aqui, ó, entregaram-se. Já se tem feito muita experiência, olha só. Aí você vai lembrar lá da aula de colocação pronominal. Por que esse pronome ficou antes do verbo? Quem é que sabe? Viu só? Ponto. Um ponto para quem acertar. Vamos ver. Opa, Quem sabe? Opa! Meio ponto. Lucas ganhou o ponto. Tá aqui, Lucas. Ela ficou marcada aqui para você. Porque apareceu um advérbio, né? Uma palavra atrativa. Então, quando aparece uma palavra atrativa, atrai para antes do verbo. Abrir-se-ão novas escolas. Lá vai também, você vai lembrar da colocação pronominal. Por que que o se ficou aqui no meio? Porque Lembram da... verbo no futuro do presente. Isóclise. Viu só que vai, ó? Juntando tudo, uma ligação. E um vai puxando o outro. Lembra bem. Aí tem aqui também, regam-se as plantas. Ai, meu Deus do céu, por que não ficou se regam? Porque não pode começar uma oração com pronome oblíquo. Pronto. Viu só? Fechou. Isso aqui tudo, amadinho, você já estudou. Você já é conhecedor, pessoal. E aí eu só consigo acompanhar se eu não perder, vamos dizer assim, nenhum capítulo dessa novela, né? Não pode perder, Pode, senão pode. você acaba perdido, solto, falando, meu Deus, e agora para onde é que vai? É verdade, professora, eu não tinha observado isso. Fiquem espertos. Bora, temos mais. Pessoal, então a voz ativa. Zé fará uma promessa. A voz passiva, uma promessa será feita por Zé. Olha, nada de falar. Fazer, Zé fará uma promessa promessa para Zé. Não. Eu lembro muito bem. Eu também já sei. Da escola, só coloca na cabeça que só é trocar de posição. Não é. Não, olha só a mudança, tem que ter o verbo auxiliar e um verbo principal. Né? No caso, o verbo ser, mais o outro na forma nominal, tá certo? Tudo bem? Voz ativa, Zé faz uma promessa. E na voz passiva, uma promessa é feita por Zé. Olha o tempo verbal, gente. Ó, faz, presente, é, presente, mas a forma nominal. Voz ativa, Zé fazia uma promessa. E na passiva ele aparece assim, uma promessa era feita por Zé. Muito fácil, né, gente? 3 modelos aqui para vocês acompanharem, para afirmar o que você já viu em aulas anteriores e agora só bate o martelo, né? Temos mais aqui. Agora a voz reflexiva. Essa voz reflexiva ela é uma delícia. Já passamos pela ativa, pela passiva, e aí você já sabe que na voz reflexiva vai acontecer o quê? Alguém vai executar e sofrer a ação? É assim? Vamos ver. O sujeito da oração pratica
e recebe a ação ao mesmo tempo. Então, você pode marcar isso aí. Ele tanto pratica quanto recebe a ação. A voz reflexiva é formada por um verbo mais um pronome reflexivo. Quais são esses pronomes reflexivos? Nós temos aqui me, te, se, nos, vos, se. Como assim? Olha aqui no exemplo. Lúcia pintou-se. Então, aqui Lúcia é o sujeito. A pintou, ela estava praticando uma ação e, ao mesmo tempo, recebeu essa ação. Tá certo? Praticou e recebeu ao mesmo tempo. Tudo bem? Depois, Marcos levantou-se. A mesma coisa. Vera arrumou-se Para a festa. festa. Reflexivo. Uma que eu sempre falo assim, ó. Eu me amo, né? Eu me penteio. Olha lá, Olha então. só, ao mesmo tempo, eu estou praticando uma ação e estou recebendo. Agora faz uma coisa aí com vocês. O que você gosta de fazer? Que vai e volta contigo mesmo. Tente se colocar no exemplo da voz reflexiva. O que é que você executa e você recebe? Porque ali ele fala assim, olha, o sujeito da oração, no caso você que está aí. Você pratica e você recebe a ação. Como que você vai se encaixar nesse exemplo? Fica fácil a gente aprender dessa forma, tá? Quando eu me coloco dentro do exemplo. Vamos lá, vamos embora. Cumprimentaram-se e abraçaram-se com alegria e emoção. Olha só, aí nós temos aqui uma voz reflexiva, também que pode ser recíproca. O que é isso? Recíproco. O que é reciprocidade, segundo Ana? Ó, eu vou aí com vocês, te dou um abraço e você me abraça. Então, há uma reciprocidade, isso Tá é certo? recíproco. Então, os convidados se cumprimentaram. As professoras se abraçaram. Amam-se como irmãos. Os dois pretendentes insultaram-se. O que isso quer dizer? Né? Então, foi e veio. Foi e veio. Veio. Foi recíproco. Tá ficando claro para vocês, né, gente? Olha lá. O verbo reflexivo é conjugado com pronomes reflexivos. Aí, mais uma vez, o me, te, se, nos, vos, se. Esses pronomes são reflexivos quando se lhes pode acrescentar a mim mesmo, marca aí, a ti mesmo, a si mesmo, a nós mesmos, a vós mesmos e a si mesmos. Tá? Então, isso aqui é importante para vocês. Classes sociais arrogam-se direitos que a lei lhes nega. Às vezes, nos intoxicamos com alimentos deteriorados. Considera-te aprovado? Aquele escritor fez-se por si mesmo. Certinho? Vamos lá. Agora, saindo um pouquinho, vamos para a prática? Exatamente. Você. Vamos praticar. Vamos aqui, ó. O que vocês vão praticar, hein? Olha lá. Leia o trecho de uma notícia. Vamos fazer a leitura juntos? Vamos lá. Durante a madrugada, foram retirados os entulhos que bloqueavam a via principal do bairro. A ação foi coordenada pela Defesa Civil após as fortes chuvas registradas no fim de semana. O uso das formas verbais destacadas contribui para o sentido do texto por quê? A. Enfatiza o agente da ação conferindo maior clareza às responsabilidades. B. Indicações habituais reforçando a ideia de repetição dos fatos. C. Evidencia ações cujo foco está no processo e no resultado e não no agente. D. Expressa ações hipotéticas comuns ao gênero notícia. E. Caracteriza um discurso subjetivo marcado pela opinião do autor. Então, amadinhos, A, B, C, D, O, E. Vocês praticando, Nós né? temos aqui a letra C, né? Evidenciar ações cujo foco está no processo e no resultado
e não no agente. Ó, foi condenada, foram retirados. Aí só lembrar, tem aquela questão do verbo ser, mas a forma nominal já sabe que é uma locução verbal, né, Alessandra? Exatamente. Olha só, quando falamos lá no início da aula, vozes verbais, no decorrer da aula, todo o processo aqui colocado para vocês, ficou claro? Vocês perceberam que há uma necessidade de que você acompanhe aula por aula. Por quê? Nesse contexto, foi buscado o quê? Mesóclise. Vocês viram lá no exemplo? Quando nós falamos lá do se, o se ele vem aparecendo sempre. Ele vem contribuindo sempre. Quando você fala do particípio, aí eu preciso lembrar. As professoras estão falando do particípio, vou lembrar de quê? Das formas nominais. Exatamente. Quais as terminações ido, ado. E aí eu tenho ali a mesóclise, a próclise, a ênclise. Lembrando Então da percebam. colocação, Exatamente. verbal, Vocês conseguem nominal. acompanhar esse raciocínio? A estrutura vem pronta. Mas se você, à medida que a explicação vai acontecendo, eu coloco no meu caderno, eu vou fazendo passo a passo, não tem erro, pessoal. E você aprende na prática mesmo, de verdade. Porque uma coisa é você copiar, você vai reproduzir dali para o seu caderno. Uma outra coisa é você prestar atenção na explicação, né? Porque às vezes sempre vem aquele texto enorme, como praticando, agora que vocês acabaram de fazer, mas é ali que você vai colocar aquilo que você compreendeu. O meu esquema está pronto, mas eu vou fazer a minha maneira. Certo? E vozes verbais é para a vida. Você vai levar isso aí para a vida. Só para reforçar. Voz ativa, o sujeito pratica ação. Depois. Voz passiva, olha, o Que sujeito acontece? é paciente, ele recebe a ação. E Voz reflexiva, você pratica e recebe ao mesmo tempo. lembrem da reciprocidade. Eu dou e eu recebo. Exatamente. Nós temos também a passiva pronominal, é quando vem com Isso. o se. E a passiva analítica, quando tem o verbo ser, mais a forma, o quê? Nominal, né? Pronto. Do particípio, do ido. Nada de Beleza? difícil. Uma delícia, né? Ficamos Tranquilo por pra aqui, vocês. Então, daqui a pouco a gente retorna para nossa revisão. Até Já, lá. já. Tchau.